do motivo, né? Alguns motivos. Olha só, aqui eu trouxe, né, algo referente a isso que diz assim, ó. Deve-se considerar o suicídio como um evento de violência, mas também uma manifestação de sofrimento psíquico, né? Na mente, pensamentos, né, que levam a pessoa a pensar na morte. O suicídio ainda é um evento ocultado no cenário social, tabus e estigmas. A prevenção pode ser através do reconhecimento de seus riscos pelos profissionais da saúde em todos os níveis de atenção. A atenção básica e a emergência são geralmente a porta de entrada desses pacientes. A escola também pode ter um papel importante na prevenção, né, do suicídio, desses pensamentos de morte. Amém? Olha só, amados, aqui vai falar um pouquinho sobre o que leva uma pessoa a ter pensamentos de morte, né? Beijo, Gabi. Olha só, deixa eu ler aqui para vocês. Aqui, entre adultos de 20 e 29 anos, a probabilidade de uma tentativa de suicídio foi relacionada com o divórcio dos pais, né? Então, aquelas famílias que têm divórcio, a criança tende sim a ter pensamentos suicidas, né? Por quê, amados? Porque a palavra do Senhor, ela fala que uma casa dividida não subsiste. E quando os pais separam, a criança, ela se sente dividida ao meio. Ela não sabe se ela apoia o pai, ela não sabe se ela apoia a mãe, ela não sabe quem tá certo. Então, ela é dividida, né? Ela se torna uma criança em retalhos, né? Você já ouviu falar da mulher retalho? Então, eu vou falar sobre a mulher retalho no nosso curso de mulher inclusiva, né? Aquela mulher retalho, aquela criança, ela se transforma numa criança retalho. Ela está dividida. E casa dividida não subsiste. Então, ela não sabe se ela apoia a mãe, se ela apoia o pai, ela não sabe se o pai tá certo, se a mãe tá certa, e com isso a mente dela é prejudicada, e esse sentimento de suicídio, de eu não existo, né, eu não estou completa, está tudo faltando em mim, começa a vir à mente dessa criança, e ela começa a ter pensamento suicida, né. Por isso que é muito importante, mesmo que haja separação, divórcio, os pais estarem unidos, estarem juntos, né, conversarem com essa criança, cuidarem dessa criança, fazerem cada um a sua parte, né? O pai fazer a sua parte, a mãe fazer a sua parte, cada um fazer a sua parte, para que essa criança não se sinta dividida, né? Não se sinta não compartilhada, não se sinta amada, não se sinta abraçada, não se sinta inteira. Ela começa a se sentir pela metade. E aí vem os pensamentos suicidas, né? Então, entre os adultos de 20 e 29 anos, a probabilidade de uma tentativa, aqui não é só o pensamento, já é a tentativa de suicídio foi relacionada com o divórcio dos pais. Enquanto a ideação suicida, o pensamento suicida, vem por abuso sexual. Em adultos com mais de 30 anos, vem como se fosse uma doença, né? Física e dificuldades econômicas. Surgiram com adversidades infantis associadas e tentativas de tirar a própria vida, enquanto que o abuso sexual, violência familiar e, novamente, dificuldades econômicas foram relacionadas à ideação suicida, devido à pesquisa ter apontado o abuso físico como uma adversidade comum durante todos os estágios da vida. Os autores sublinham no artigo que esses resultados forçam a necessidade desse cuidado, a necessidade de falar com essas pessoas, né? E agora nós vamos lá para a palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor, ela nos diz assim, ó, lá em Colossenses 3, 13, 14, diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o que eu quero trazer com isso, né? No meu post, eu falei sobre a criança guardar a pessoa adulta guardar no seu coração, guardar na sua mente, na sua alma, aquele pensamento paralisado, né? Aquele pensamento, por exemplo, uma criança que ela foi abusada, ela vai guardar isso na alma dela, né? E se ela não confessar, se ela não tratar isso, se ela não for acolhida, se ela não for cuidada, se ela não for aconselhada, essa criança ela vai crescer.
E ela vai crescer sem esses cuidados. E aí ela vai estar sempre uma criança, se sentindo uma criança invadida, uma alma invadida, uma alma dilacerada, né? Porque ela foi abusada, ela foi saqueada, ela foi roubada, ela foi invadida na sua alma, né? Na sua inocência. E aí essa criança, ela vai carregar esses pensamentos e ela se torna um adulto doente, um adulto que vai estar sempre pensando em se matar, vai estar sempre pensando em tirar sua vida, né? E vai sempre estar com pensamentos negativos, com pensamentos de como se ele estivesse vazio, vazio de tudo. Por quê? Porque essa pessoa, ela foi abusada, ela não foi amada, ela não foi acolhida, ela foi invadida, ela foi saqueada, ela foi roubada na sua inocência. Então ela vai carregar isso com ela. E aí quando ela cresce, ela continua assim, como se tornasse uma doença dentro dela, na alma dela. E o que vai fazer com que isso seja curado nessa criança? Nesse adulto que agora, nessa criança que se tornou um adulto, mas continua com a ferida da infância dentro dele, né? Ele vai precisar perdoar. Ele vai precisar falar desse assunto e vai precisar liberar perdão. Mesmo que seja difícil, ele vai precisar liberar perdão. Ele vai precisar confessar aquilo que ele sentiu. Ele vai precisar falar daquela dor e tirar a... É como alguns falam por aí. Sabe aquela ferida, né? Ela está cicatrizando, mas ela está doente dentro, toda infeccionada. Tem que tirar a casquinha, lavar tudo, né? Esfregar, tirar toda a sujeira daquela, né, daquela parte do corpo que está machucada, e passar remédio. Quando passa remédio, seca, então é curado, né? Não tem umas machucaduras que elas são assim, elas ficam ali, não curam, e como ela está suja, ela fica infeccionando. Então, quando você vai lá na enfermagem, a enfermeira ela vai lavar, vai esfregar, vai tirar toda a sujeira que tem ali, e vai passar remédio, e agora vai ser curada e vai cicatrizar. Então, quando a gente aconselha alguém que sofreu abuso, alguém que tem pensamento suicida, né? Alguém que tem essas coisas que eu falei no início ali da live, quando a gente aconselha, a gente tem que tirar, tem que descobrir essa ferida, tirar, né? Aquela casca que tá ali dessa infecção, e tirar toda aquela sujeira que tá ali infeccionada, esfregar tudo, tirar tudo, fazer a pessoa falar tudo que ela sentiu, tudo que ela sente, tudo que tá guardado, toda a ira, toda a mágoa, toda a dor, fazendo com que isso seja tudo expulso para fora. E aí a gente vai entregar isso a Deus, vai perdoar aquele acontecimento, seja com quem for, seja um estranho, seja da família, né? Seja próximo, seja de longe, não importa, amados. A palavra do Senhor, ela nos manda perdoar, né? E para se curar desse tipo de ferida emocional, nós temos que perdoar. É só o perdão, né? Confessar, renunciar à vingança, renunciar à dor, né? Renunciar à justiça própria e colocar essa dor nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, e Deus vai ser o teu juiz, ele que vai julgar essa causa, e você perdoa essa pessoa que fez isso. Então lá em Colossenses 3, 13 e 14, a palavra do Senhor vai dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, né? Prevaleça aquele amor que vem de Deus, o perdão que vem do Senhor, né? O perdão, amados, para nós termos uma noção do que significa o perdão. O perdão é para quem não merece, né? Porque quem merece o perdão, uma pessoa boa, uma pessoa que não te fez nada, ela não precisa do perdão. Ela não merece o perdão porque ela não te fez nada, né? Mas agora, se uma pessoa te julgou, se uma pessoa te machucou, te magoou, essa pessoa precisa de perdão. Então, é para essa pessoa que você vai dar o teu perdão, entende? É para aqueles que te ofendem, é para aqueles que te machucam mesmo, o perdão. Tem gente que fala assim, mas não merece o perdão, mas o perdão é para quem não merece, amados, né? Se nós formos pela palavra do Senhor, o Senhor nos perdoou quando nós não éramos dignos de perdão, nós não éramos dignos, e mesmo assim o Senhor nos deu a graça do seu perdão, né? Então nós pecamos e o Senhor tem misericórdia de nós, e nós temos que ter misericórdia do próximo também.
Amém? E lá, eu vou ler alguns versículos, lá em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos uns aos outros os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este versículo enfatiza que a confissão é a forma de receber perdão, purificação de Deus. Então, o abuso, né, aquelas coisas que as pessoas fazem para nós de maldade, é purificado quando nós liberamos perdão. O Senhor purifica isso em nós. Aquelas mágoas que nós carregamos, o Senhor purifica, né? A dor que nós carregamos quando a gente perdoa aquelas pessoas que nos ofendem.